Marcelo Ferreira da Costa, que prazer, então, agora, formalmente te dar as boas-vindas, né? Claro que nós já havíamos feito antes. Como eu disse, o Marcelo vai falar sobre essa questão da permanência com aprendizagem, né? O nosso vice-presidente da Undime. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Goiás, mas desde agora, 2017, presidente da Undime Goiás desde 2017 e atualmente, então, nosso vice-presidente da Undime Nacional. Marcelo, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa desde Goiás, né? Deste abraço um pouco mais frio aqui do Rio Grande do Sul, mas com muita expectativa pela tua fala. Por favor, faça uso da palavra, estamos ansiosos para te ouvir. Muito obrigada. Doutora Luciana, é um grande prazer, uma enorme satisfação estar aqui com vocês, né? Um evento extremamente coerente, relevante. E falar disso que a gente vai falar hoje, é muito bom que a gente fale isso cumprimentando a todos que estão nos assistindo. Estamos vivendo um momento de transição, Luciana, sabe? A gente está... as iniciativas físicas de gestão, elas começaram a acontecer, e eu falava isso desde o ano passado. Quando a gente começar a voltar, os problemas vão começar a surgir. Porque, na verdade, a preparação teórica é uma, mas, na prática, a gente vai ter que fazer essa outra discussão tão importante quanto aquela que nós fizemos de protocolos, aquela preparação para a volta. Então, por isso, é uma grande satisfação poder falar um pouco sobre isso com todos que estão nos assistindo, né? Um prazer poder estar ligado, né, de Goiás com o Rio Grande do Sul. A tecnologia tem nos proporcionado isso. Dentre tantas coisas tristes, né, que nós tivemos na pandemia, essa é uma das coisas que a gente vai poder ter de legado positivo, né? Nos colocou um pouco mais conectados, e aí não só conceitualmente, mas literalmente mais conectados. Eu acho que isso é muito importante que também seja dito. Eu trago aqui o abraço da Undime Nacional, do nosso presidente, o senhor Luiz Miguel, de toda a diretoria, o abraço aqui da Undime Goiás, né? Um abraço, então, para a Maristela, nossa presidente, que faz um trabalho tão relevante, um trabalho tão profissional aí no Rio Grande do Sul. Um abraço para a professora Raquel, minha colega, nós trabalhamos juntos aqui muito tempo em Goiás, é uma pessoa que eu gosto muito, estão muito bem servidos de secretária. O doutor César, que eu faço parte do GAEP aqui em Goiás e faço parte também do GAEP Nacional, a gente tem tratado também junto isso aqui. E eu gosto muito, Luciano, do trabalho que a gente faz com o Ministério Público. Eu faço um trabalho aqui desde 2000. A gente tinha aqui o Ministério Público vai às escolas. Então, a gente tinha um projeto, sabe, de aproximação. E é um parceiro que a gente tem de verdade. Em todas as minhas gestões, sempre trabalhei muito junto, sempre para e passo, para a gente poder construir. Eu acho que essa transparência ela é necessária para a sociedade, né? Mostrar que a gente caminha junto com os órgãos de controle. E agora a gente está vendo o fruto disso, né? Porque todos juntos nós temos tomado melhores decisões. Nós vivemos num tempo em que todas as decisões que nós tomamos são mais ou menos boas. Não existe decisão, sabe, boa. Na pandemia, tudo que a gente faz agrada um pouco de gente, desagrada um pouco de gente, muito mais do que era antes da pandemia. E eu tenho dito como duas coisas são necessárias para que a gente possa enfrentar esse período e sair na frente melhores. Primeiro, ter a certeza que não se faz educação sozinho. Sabe? O Ítalo falou muito disso, cumprimentar o Ítalo, também meu grande amigo, parceiro da Undime Nacional, a Unicef, nós temos feito grandes ações em conjunto, inclusive a Busca Ativa é uma ação conjunta, né, no Brasil, o Unicef, o Undime, a gente tem trabalhado muito pelas ferramentas para que os gestores possam fazê-lo. E a outra coisa é o diálogo. Não tem como a gente fazer se a gente não trocar experiência, falar o que está acontecendo no outro lugar, o que a gente está conseguindo resolver. Porque um país tão grande, com tantas diferenças, é impossível ter padronização de ações. É necessário que se tenha diretrizes claras e é necessário que exista vontade política e vontade operacional. E eu acho que isso é o que a gente está falando. Do ponto de vista de gestão, eu vou falar hoje menos como gestor. A minha palestra tem mais como professor. Eu tenho 30 anos de sala, viu, gente? E sou professor mesmo ali do negócio. Então, educação básica, eu tenho 30 anos e tenho ali
tá? Eu estou pelos 19 na educação superior. E eu tenho a satisfação de trabalhar com formação de professores, mas também sou professor da medicina. Então, essa coisa da pandemia tem muito a ver com o meu universo de estudos, né? Mas eu quero falar um pouco disso da sala hoje. Enquanto gestor e enquanto gestores, nós fizemos a preparação para a volta, colocamos os recursos nos seus lugares, fizemos as ferramentas, ou elaboramos ou buscamos ferramentas tanto para as aulas não presenciais, quanto para o retorno. E fica muito claro para a gente que esse mecanismo é uma roda que vai vencendo a inércia e que vai acontecendo e vai para e passo, vai melhorando, vai aumentando todo o país. Fico muito feliz de saber que nós estamos retomando. Fico triste de saber que existem municípios que não tiveram condições, doutora Luciana, de reformar suas escolas até hoje. Sabe? Tem gente que não conseguiu, durante a pandemia, criar oportunidades orçamentárias e colocar esse dinheiro à disposição das escolas. No país isso é uma verdade, né? Não é a realidade do Rio Grande do Sul, um pouco da realidade de Goiás, mas no Amazonas é bem diferente, em outros lugares do Nordeste também. É importante que a gente tenha isso claro, que todos nós saibamos que esse esforço é um esforço comum, coletivo, que essa vontade é comum. E agora a gente passa, talvez, para essa outra etapa, que é tão importante quanto a etapa da volta, que é o que a gente estava falando. A Raquel falou um pouquinho, a Maristela falou, o Ítalo falou, que é a pergunta assim, e agora? Como é que a gente segue adiante? Porque, na verdade, antes da pandemia, nós já tínhamos uma iniciativa no país de busca ativa, nós já tínhamos, desde 2000, a gente tinha iniciativas do combate à distorção idade-série, porque essa distorção idade-série ela ia promovendo a exclusão do aluno, que depois ia para a educação de jovens e adultos, que abandonava a escola, e esse resgate ele é um pouco histórico. Isso se agravou muito durante a pandemia, porque agora a gente tem uma ação muito específica, mas é bom que a gente lembre que, historicamente, o país tem que aprender algumas coisas. Nós temos que aprender que educação, livro, que isso que a gente defende é base para que o país possa se desenvolver. Quando chega na pandemia, as coisas se exacerbam, doutor Luciano. A gente percebe que a gente não tem internet, a gente percebe que muitas políticas públicas de conectividade estão a menor. Como assim? A gente estava falando de colocar laboratório na escola, que tinha uma política nacional. Aí a gente descobre que a gente está fazendo negócio lá para a década de 80. Que a gente precisa mesmo é do menino conectado, o menino na internet, que o videogame da casa dele, o celular na casa dele, estava melhor do que a escola. Antes da pandemia, a gente já tinha uma escola que não era moderna, uma escola que precisava desse, sabe, desse up. Isso é muito importante que a gente resgate para a gente passar para essa fase seguinte. É muito importante que a gente se lembre que as políticas públicas no Brasil precisam ser políticas públicas mais capilares, elas têm que chegar aos lugares mais distantes. Ela não pode ser de quem está atrás da mesa, de quem está de gravata. Eu daqui tenho uma visão de uma tela que está na minha frente. Quem está lá na escola está vivendo a dureza de todos os dias ter que alfabetizar uma criança ou um adulto que, às vezes, vai à escola por conta da merenda escolar. E aí a gente dá a merenda e ensina. Isso ainda é uma verdade que existe nesse país. Então, isso tudo precisa fazer parte desse universo que nós temos que criar para possibilitar o raciocínio conceitual para que as políticas públicas sejam melhores. É preciso que os gestores do país a cada vez mais se profissionalizem enquanto gestores e que entendam que esse processo de continuidade de políticas públicas é muito importante e necessário. Daí a gente passa agora para a pergunta. Ora, em 19, se a gente se lembrar, doutora, e quase todos que estão nos assistindo, a gente teve umas discussões nacionais lá em 19, e saiu até no Jornal Nacional, em mídia nacional, dizendo o seguinte, que tinha lá gente entrando na justiça para que o aluno não utilizasse o celular na sala de aula, porque isso atrapalhava o processo de ensino-aprendizagem. Olha só, olhe bem
como um pequeno período, que para nós é muito, mas um pequeno período histórico de 1 ano e alguma coisa, muda toda uma concepção de como a gente tem que ver o uso da tecnologia na escola e como essa escola precisa ser diferente. E aí eu acho que a gente precisa pensar nisso. A Buscativa, ela tem mecanismos operacionais muito importantes e que são eficazes. Mas e aí? A gente trouxe o menino para a escola. O menino veio, a gente conseguiu resgatar, a gente foi lá na casa dele, a gente ligou, a gente veio para a escola. Para qual escola essa criança vem? Vamos passar, então, o primeiro slide, por favor? Porque a gente está falando dessa vinculação agora dessa criança com o ambiente escolar. E eu queria começar dizendo o seguinte, pode passar o slide, por favor. Eu queria começar dizendo o seguinte, a escola, ela, por seu conceito, ela tem que ser um local desafiador. Essas duas imagens, elas mostram muito bem o que a gente está falando. A gente tem lutado há muito tempo na educação, quem milita na educação tem lutado por uma educação que descentralize o foco dos conteúdos para que o aluno possa ser protagonista do seu próprio conhecimento. A gente não quer cidadão que repete, a gente quer cidadão que constrói, a gente quer cidadão que participe. E esse processo é um processo que começa lá na escola. Não adianta eu querer que a escola seja boa e o mecanismo diário, né, aquilo que acontece na escola, é uma escola que mata o cientista que tem dentro da gente. Todos nós, gente, nascemos cientistas. Se você for lá na sua escola, se você olhar para a sua filha, para o seu filho na sua casa, ele vai estar te perguntando todas as grandes perguntas do universo. Por que o céu é azul? Por que de noite fica preto? Por que tem estrela? Por que torneira chama torneira? Por que livro chama livro? Por que nós somos assim, não somos de outro jeito? Isso é a base do que nos faz cientistas. É a base do que nos faz buscadores, né? Perseguidores desse processo educacional. A educação nasce dessa necessidade que a gente tem. Pode passar. Essa escola, então, ela precisa ser uma escola que desafie o nosso aluno. O nosso aluno, ele vai para a escola com a expectativa de melhorar os seus conhecimentos, de conhecer coisas que ele nunca viu. E se ele chegar na escola e essa escola for um caixote com pessoas que apenas vão lá para cumprir horário e que são obrigadas a aprender coisas que alguém acha que ele tem que aprender, se esse for o entendimento que a criança tem, isso também vai acabar acarretando ou vai acabar predispondo à evasão escolar. E esse processo é muito importante. Ao buscar o aluno, ao fazer a buscativa, nós temos que dizer que eles estão indo para uma escola diferente. Uma escola que agora vai agregar toda essa tecnologia que a gente tem fora da escola para esse ambiente escolar. Como assim? Uma escola que é melhor do que o videogame na casa dele. Uma escola que é muito melhor do que aquilo que nós fazemos no dia a dia de apenas colocá-los em carteiras uma atrás da outra. Passa o slide, por favor. Então, a gente precisa refletir. O que a escola representa para os nossos alunos hoje? O que torna a escola atrativa? E como é que a BNCC vê esse processo? É muito importante lembrar que a BNCC ela vai acabar ajudando a gente em todo esse processo de enfrentamento da pandemia, porque na primeira recomendação que a Undime fez, dia 24 de março de 2020, a Undime já fazia um alerta para todos os conselhos municipais, estaduais, o Conselho Nacional, de que se a gente tivesse políticas muito diferentes, se a gente não tivesse um alinhavamento dessas políticas, a gente teria um Brasil todo dividido com iniciativas muito diferentes, um Brasil todo dividido e depois a retomada disso ia ser muito mais complexa e complicada. A BNCC é uma grande estrada que nós caminhamos todos por ela, nós todos estamos caminhando por essa estrada, não importa a iniciativa que você adota, se você estiver
com o seu documento curricular sendo seguido, se você tiver todo mundo utilizando esse mecanismo, essa grande política pública que é a BNCC, lá na frente, todos nós nos encontraremos, inevitavelmente, e todos nós poderemos voltar a esse normal de forma muito mais facilitada. Então, a BNCC, pode passar o slide, por favor? Ela propõe essa escola que forme integralmente o nosso aluno, ela quer uma escola que seja palco para esse protagonismo juvenil, que as crianças possam desenvolver os seus projetos de vida muito mais cedo, né? Nós temos uma dificuldade, muitas vezes, com as nossas crianças, que chegam ao ensino médio e não sabem o que será do futuro delas. Isso também é um fator que promove a evasão escolar, porque se a criança não vai construindo esse processo de caminho de vida, de projeto de vida, lá na frente essas decisões são muito mais difíceis. Então, a BNCC ela tem provocado as redes para que elas possam criar oportunidades para que esse protagonismo juvenil exercite a cidadania muito mais cedo, né? Essas ferramentas de cidadania muito mais cedo, e promove esse processo de criação do projeto de vida que é necessário para que as crianças também comecem a entender esse mundo que a gente está vivendo mais cedo. E é interessante pensar, gente, que quando você trabalha projeto de vida, essa é uma ação bem cíclica, né? A escola, nós, a educação, também acabamos por entender melhor o papel que nós temos na sociedade. Nós estamos falando muito de profissões no futuro que nem existem ainda. Nós estamos falando de uma geração que é diferente da nossa geração. E aí, nós não podemos pensar que essa escola do futuro seja interessante nos moldes que a gente entendia a escola antes. Portanto, ao projetar, ao providenciar, promover, facilitar o projeto de vida dos nossos alunos, nós também estamos garantindo que essa escola se renove, se abra para essas novas possibilidades que são tão importantes e que são esse futuro que se coloca agora. Talvez um futuro até mais próximo do que a gente entendia. Tem uma música, na música Índios, do Renato Russo, lá da Legião Urbana, a gente ouve isso, né? Que ele diz que o futuro não é mais como era antigamente. A expectativa de futuro que a gente tinha em 2019 para 2020 tem que ser revista, tem que ser recalculada. Esse futuro foi antecipado pelo processo pandêmico. Nós conseguimos adiantar coisas que nós estávamos ensaiando há bastante tempo, mas também nos traz grandes responsabilidades de instrumentalizar esses alunos para esse exercício de cidadania em um mundo diferente, um mundo mais novo. Então, Santo Agostinho também faz a reflexão sobre o tempo, dizendo que o que vem não existe, né? Nós precisamos criar esse futuro, nós vamos moldar esse futuro com essas ações que nós tomamos no presente. Passa, por favor, o slide. Nós temos uma evolução do que nós entendemos do estudante, que eu acabei de falar, esse focar no estudante, esse menor foco nos conteúdos. Aqui a gente tem as bases legais que estão dizendo para a gente sobre essa evolução. Talvez nós tenhamos que fazer uma reflexão muito importante acerca, e eu tenho dito isso em várias falas. Nós tivemos talvez alguns resgates que foram muito importantes nesse período de pandemia. O que a gente está falando? Até então, a gente falava da necessidade, eu estou falando com professores, principalmente, e a gente sempre reclamou muito da falta da presença da família na escola. Nós tivemos também, e aí eu estou falando sobre essa vinculação e esse sentido da escola, nós tivemos a família muito mais presente no processo educacional,
como nós nunca tínhamos, muito mais do que nós já tínhamos visto antes. É muito importante que isso esteja claro, porque além de você não poder ver a tecnologia que foi instituída, que foi desenvolvida, que foi criada para as aulas não presenciais, ela precisa ser incorporada ao fazer diário da escola nesse novo momento. Isso é uma coisa que não é mais possível deixar de acontecer, até porque, gente, esse período que a gente ficou fora da escola, esse período que a gente está com educação não presencial, ele vai ter que ser reposto, vai ter que ser revisto. Grande parte do país usou matrizes de habilidades focais ou matrizes de habilidades integrativas, ou o nome que foi dado, que são excertos, né, da BNCC. Esses excertos falavam sobre o que era mais importante, as habilidades mais importantes a serem trabalhadas, e algumas habilidades não foram trabalhadas de forma tão adequada. Nesse momento que a gente vai viver, é muito importante para essa vinculação do aluno à escola que nós tenhamos o resgate desse processo que a gente teve ameno ou a menor, né, no período de ausência das aulas presenciais. Então, continuar com as aulas remotas, integradas à aula presencial, trazer um contraturno, não só como expansão de horário, mas como oportunidade para que os alunos reflitam sobre esses conhecimentos que foram adquiridos. Isso é condição sine qua non para a gente dar os próximos passos. É impossível pensar que nós vamos recuperar nos próximos 2, 3 anos o que nós perdemos se nós não tivermos essa ampliação de tempo com qualidade. Então, as bibliotecas virtuais, os encontros virtuais dos alunos, Olimpíadas virtuais, além das presenciais, a introdução de robótica criativa, iniciativas maker, toda a sorte de tecnologia agregada ao processo educacional presencial vai ser primordial para que essa escola seja atrativa e que vincule o aluno e que essa escola faça sentido para essa nova geração. Então, eu acho que é muito importante. O aluno tem que se sentir... a gente está falando aqui no chat, né? O aluno tem que se sentir parte do processo. Isso é muito importante. E é muito importante que a gente não deixe a família que participou desse processo de forma tão próxima que ela possa continuar participando da escola. Eu fico muito triste de que ainda existam lugares onde a família só vai à escola nos dias de festa, no dia dos pais, das mães, na Páscoa. A família precisa participar mais. E a família não tem que ir na escola só buscar nota. A família precisa participar do dia a dia, da construção dessa educação. E a gente agora sabe que é possível. Parecia impossível há 2 anos atrás, porque parecia que ninguém tinha tempo, que não era possível que as famílias pudessem participar. Mas olha, gente, as famílias estão participando. Olha, as famílias estão cada vez mais próximas das escolas. Nós precisamos manter esse processo ativo, aproximar cada vez mais a família da escola e fazer com que essas escolas sejam parte da comunidade. Esse também é um processo que vai fortalecer esse vínculo, que vai dar sentido ao que a escola faz no seu dia a dia e que vai ajudar a instrumentalizar esses novos cidadãos. Pode passar para o próximo, por favor? Então, aqui a gente tem 2 frases muito importantes, né? Educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E a educação é também onde decidimos que amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos. Aqui a gente está falando desse mundo sem escola, desse mundo sem educação. E aqui eu aproveito para parabenizar todos os professores, coordenadores, diretores, todas as pessoas que vêm se esforçando e têm promovido esses atos de heroísmo, sabe? O Brasil está cheio de iniciativas heróicas, de pessoas que atravessam pontes, rios, que utilizam transportes alternativos, que vão até os seus alunos
e que estão agora buscando esses alunos. Que nós continuemos com esses atos heróicos. Eu acho que a gente precisa entender que a educação, que o país só vai melhorar através da educação e que essa educação só melhora através desse protagonismo nosso, de professores, da educação. Pode passar para o próximo slide. O nosso compromisso deve ser com a escola, forma sujeitos para agir no mundo e transformá-lo. Gente, a escola que nós queremos não existe. Nunca existiu. Ela é sempre um passo à frente daquilo que a gente deseja. E é bom que isso aconteça, porque ela não pode ser estática. A escola, a educação é dinâmica. A gente tem sempre que buscar esse passo adiante. E, nesse momento, o passo adiante ele é basicamente incorporar as tecnologias no dia a dia da escola. Criar essa escola desafiadora. Meu sonho é uma escola onde o aluno vá para casa, coloque a cabeça no travesseiro e quase não durma, pensando naquilo que ele deixou de fazer na escola. Ele tem que voltar para terminar, porque é muito bom. Os colegas estão lá, está todo mundo junto resolvendo problemas, está todo mundo junto aprendendo a solucionar e de forma coletiva as coisas. É essa escola que desafia, é essa escola que põe as crianças para trabalhar, que põe as crianças para se transformarem cada dia mais em cidadãos que nós queremos. É essa escola que tem a família dentro dela, que tem a comunidade dentro da escola, que sai dos seus muros, vai até a comunidade, que promove ações sociais, que busca não só os alunos que não estão vindo à escola, mas que identifica os pais que não tiveram a oportunidade de estudar para a educação de jovens e adultos, que identifica famílias em vulnerabilidade social e ajuda com ações sociais integradas à ação social, ao Ministério Público, à parte de educação, de saúde, da ciência social. É uma escola para um futuro muito melhor. E eu acho que a pandemia ela nos alertou disso. Eu sinto que um pouquinho antes da pandemia, doutora, a gente estava um pouco dormente, sabe? A gente estava fazendo aquela escola do dia a dia, a gente estava ensinando as pessoas. Mas agora, pelo menos em todo mundo que eu conheço que é professor, está de novo essa coisa, sabe? Essa vontade de ensinar, essa vontade de que a escola seja esse lugar que transforma as pessoas. Portanto, que nós tenhamos uma escola muito boa, que nós, gestores, possamos oportunizar operacionalmente para que essa escola seja boa. Que todos os atores do controle social nos ajudem para mostrar que a escola é boa porque todos nós queremos que ela seja boa. Que a escola não seja de uma pessoa, mas que a escola seja uma construção de todos que querem um país melhor. É isso que eu desejo para todos que estão nos assistindo e me despeço dizendo que foi uma satisfação enorme estar aqui e dizer que, enquanto professor, me sinto muito satisfeito em poder falar de educação. E, enquanto gestor, me sinto muito satisfeito de poder, nessa oportunidade que tenho de ser gestor, também oportunizar operacionalmente esse processo para que as escolas funcionem. Que nós possamos seguir assim, que nós possamos ser cada vez melhores professores, escolas, educadores, sociedade, para um país muito melhor. Muito obrigado. Bom dia.